Olá, paz e graça vos sejam multiplicadas. Nós vamos apresentar, com a graça e o poder de Deus, um estudo dentro da palavra de Deus, intitulado O Espírito Santo é uma terceira pessoa? Saiba a verdade. 36 provas bíblicas. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se. É muito simples, faça isso agora mesmo. Marque o sininho para que você receba todas as notificações dos próximos vídeos. E dê o seu like ou o seu dislike para que a plataforma do YouTube possa fazer com que estas mensagens cheguem ao máximo de pessoas possível. Vamos então ao estudo. O Espírito Santo é uma terceira pessoa? Saiba a verdade. 36 provas bíblicas. Nós vamos dividir esse estudo em 3 partes, para que não fique longo e você possa aproveitar o máximo as informações da palavra de Deus. Você sabia que a forma como muitos passaram a crer sobre o precioso Espírito Santo de Deus, desde os primeiros séculos da igreja cristã, é bem diferente da forma que os patriarcas e profetas do Antigo Testamento e mesmo os discípulos e demais membros da igreja primitiva de Cristo criam? Pois bem, no Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, Jesus, o Filho único do único Deus, foi declarado Deus igual ao Pai. E no Concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, o Espírito Santo de Deus foi declarado, notem, o Senhor, o doador da vida, que procede do Pai, com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. Deus igual ao Pai. Você sabia disso? Terceira pessoa de uma suposta Santíssima Trindade, nunca citada como tal em toda a Bíblia e nunca conhecida como tal por todos os servos do Altíssimo em todos os tempos bíblicos. Nesse estudo bíblico, você conhecerá 36 verdades bíblicas sobre o precioso Espírito Santo de Deus. Mas o que está posto pelo apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, em 1 Coríntios 2, de 10 a 11, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Notem, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, se crermos que o Espírito de Deus é outra pessoa, além de Deus, isso significa que, assim também, o Espírito do homem, de mim, de você, é outra pessoa além de nós, concordando com o ensino sem fundamento bíblico do Espiritismo. Você percebe? Então, o Espírito de Deus, conforme a Bíblia, pertence a Deus. O Espírito do homem pertence ao homem. É algo nosso, é algo de Deus. Conforme as Escrituras Sagradas, o precioso Espírito de Deus é dado a todos que lhe obedecem.
Atos 5:32. E dado como glória, conforme 1 Pedro 4:14, virtude, poder, conforme Atos capítulo 1, verso 8, do Altíssimo. Essa é a verdade bíblica. Vamos então às provas bíblicas do tema que estamos considerando. A primeira, ruá do santo, o vento do eterno. Como está na Bíblia israelita, a segunda edição, não é nome próprio, como o do Pai, Yahvé, e do Filho, Yeshua ou Yehoshua, logo, não podendo ser uma terceira pessoa de uma suposta trindade, conforme está nesse endereço, que vai estar disponível nesta apresentação, que vamos publicar o link aqui abaixo. Em uma lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista, do segundo trimestre de 1999, página 41, você pode clicar no link que vai estar ativo também na apresentação, nós lemos que nem no Antigo, nem no Novo Testamento, ruá ou pneuma se referem a alguma entidade inteligente capaz de existir independentemente do corpo, como ruá do santo pode ser outra pessoa. Vai de encontro a todo o entendimento das Escrituras Sagradas. E esta é a página da lição da Escola Sabatina do segundo trimestre de 1999, edição de adultos, professores, página 41. E o detalhe é aquele que nós já nos referimos. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento, ruá, Antigo Testamento, hebraico, ou pneuma, Novo Testamento, se referem a alguma entidade inteligente ou uma pessoa capaz de existir independentemente do corpo. Crer diferente disso é dar crédito à primeira mentira lá do Éden. Segunda razão sobre se o Espírito Santo de Deus é uma pessoa além dele. Não tem trono no céu. Em toda a Bíblia não é registrado isso. Como o Pai e o Filho, existem registros. Apocalipse 22, de 1 a 3, já no desfecho da história sagrada, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Falta uma terceira pessoa aqui. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Novamente, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus, veja, um ser único do universo, o único Deus, Yahvé, e do Cordeiro, o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, e os seus servos o servirão. Falta aqui, é claro, uma terceira pessoa. Terceira razão bíblica, ou terceira prova bíblica. Não se conhece passagem bíblica registrando conversa, o diálogo entre o Espírito Santo com o Pai ou com o Filho, enquanto Pai e Filho conversam livremente ao longo da história sagrada. Por exemplo, em Mateus 3,17, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado,
em quem me comprazo. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, isso é muito forte, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, versos 1 e 3. Então veja que não há diálogo entre o Pai e o Espírito Santo, entre Jesus e o Espírito Santo. Não existe. Isso deve nos fazer entender, certamente, que o Espírito Santo é de Deus, pertence a Deus. Deus derrama sobre o seu filho sobre os seus fiéis e assim por diante. Quarta prova bíblica. A expressão Espírito Santo não aparece uma só vez em todo o livro do Apocalipse, o desfecho da história sagrada. Isso também é muito significativo. Quinta prova. Espírito Santo não está presente nas cenas mais importantes do Apocalipse. Isso não é relatado. Nada tem sua participação. Sempre que o Apocalipse se refere a Espírito, pelo contexto, percebe-se que está se referindo à pessoa do Pai, o único Deus, ou à pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Por exemplo, na abertura do Apocalipse, nós lemos revelação de Jesus Cristo, uma pessoa, a qual Deus lhe deu. Então, Deus revelou o Apocalipse a Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, então Deus revelou a Jesus, Jesus revelou ao seu anjo, e esse as notificou a João, o seu servo. Então, assim foi dado o Apocalipse. Deus revelou a Jesus, Jesus ao seu anjo, o seu anjo a João, e João aos seus servos, aos servos do Altíssimo. Então, não aparece na revelação do Apocalipse o final ali de todas as coisas, mostrando a eternidade, o final da história sagrada relatada lá na Bíblia Sagrada, não aparece uma terceira pessoa na divindade. Sexta prova, não participou na criação do mundo. Nos relatos que nós encontramos no livro do Gênesis, nem no livro de João, nem em Provérbios, nem em Hebreus, nós não encontramos um relato falando que o Espírito Santo, como uma pessoa, esteve presente. Muito bem. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus e o seu Filho. Hebreus 1, 1 e 2. Em Provérbios 30, verso 4, nós lemos: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou o vento em seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Então vejam, Deus e o seu Filho Jesus Cristo na criação. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é de Deus. A palavra de Deus assim o diz. Sétima prova. O Espírito que estava sobre Moisés, esse é um episódio belíssimo, que está registrado em Números 11, 25. O Espírito que estava sobre Moisés e que o capacitava a agir na liderança do povo do Eterno, foi repartido
por Deus entre os seus fiéis. Então vejam, Moisés cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, e agora Deus resolve repartir esse Espírito, este poder, esta virtude, essa dotação do Altíssimo com 70 anciãos lá no deserto. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele. Como é que você reparte uma pessoa, um pedacinho para um pedacinho para o outro, um pedacinho para o outro? Isso não tem base, isso não tem lógica. Então, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou a Moisés, e tirou do Espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Então vejam que o Espírito pode ser repartido entre pessoas. Oitava prova bíblica. O Espírito Santo foi derramado por Jesus. Não por uma suposta terceira pessoa de uma suposta trindade, no dia de Pentecostes. E foi descrito no livro de Atos como isto. Percebe? Algo de Deus que o Eterno deu a Jesus e Jesus repartiu com os seus discípulos, como o Eterno fez lá no deserto com Moisés. Muito bem, Atos 2, 32 e 33. Olha que clareza meridiana na palavra de Deus. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Então vejam, meus irmãos, neste sermão de Pedro, cheio do Espírito de Deus, porque o Eterno derramou sobre Jesus, o encheu com o seu Espírito, o capacitou plenamente. E agora Cristo derrama sobre os discípulos. Agora vejam, Efésios 4, 10 e 11. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, ou seja, Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Nos ensinaram, não é, que os dons do Espírito Santo são repartidos por uma terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Bíblia diz que foi Jesus quem fez isto. Percebe? É o que a palavra de Deus mostra. Nona prova bíblica. O Espírito Santo não é mostrado pelo Apocalipse como presente na nova terra. Ora, mas isso seria um lapso tremendo, uma falha muito grave. Apocalipse 22, 1 e 3. E mostrou-me o rio puro da água da vida, isso já na eternidade, nova terra, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Falta uma terceira pessoa. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Onde está o Espírito Santo? Em Deus. É virtude dele e do seu Filho Jesus Cristo, que partilham o mesmo Espírito. Percebe? Deus seja louvado. 10ª prova bíblica. Jesus batizaria com, notem bem isso, Jesus batizaria com Espírito Santo e com fogo, com algo. Mateus 3,11, palavras de João Batista,
né? Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Percebem? Alguns confundem que é o Espírito Santo quem batiza. Quem batiza é Jesus, com o Espírito Santo. 11ª prova. Nossa comunhão, o apóstolo João escreveu, também cheio do Espírito Santo, é com o Pai e o Filho. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, o seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, verso 3, você pode conferir em sua Bíblia. O autor, pela inspiração, não inclui uma terceira pessoa, ou mesmo uma trindade, ou mesmo uma bindade. A Bíblia não fala disso. 12ª prova bíblica. O apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, sem exceção, não há uma exceção sequer, não saúda aos seus leitores, senão em nome de Deus e de Jesus. E você pode, nesse link, né, que nós disponibilizamos nesse slide, e que vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, você vai poder acessar todas essas saudações. Ou então, você pega a sua Bíblia e abre em Romanos, capítulo 1, nos primeiros versos, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, 1º, 2º Timóteo e etc. E você vai encontrar as saudações do apóstolo Paulo em nome de Deus e de Jesus Cristo. Isso também não é muito significativo? Muito bem, então nós terminamos aqui as primeiras 12 das 36 provas que estamos apresentando nesse estudo. Mas para não ficar muito longo, a gente vai encerrar esta parte aqui, tá bem? Então, nós vimos, só recordando rapidamente, a primeira prova, Ruá do Santo. Então, vento, ar, sopro, o hálito do Eterno, o sopro do Todo-Poderoso, Ruá HaKodesh. Segundo, o Espírito Santo não tem trono no céu. Terceiro, o Pai não conversa com o Espírito Santo no relato sagrado, e nem o Filho conversa com o Espírito Santo no relato sagrado. Quarto, a expressão Espírito Santo não aparece no Apocalipse. Quinto, não está presente nas cenas finais da história da humanidade. Sexto, não participa da criação, não há relato bíblico dizendo isso. Sétimo, o Espírito que estava sobre Moisés, Espírito Santo, claro, puro, de Deus, foi repartido por Deus com mais 70 anciãos. Oitavo, no Pentecostes, foi Jesus quem derramou o Espírito Santo. Não chegou ali um terceiro Deus ou uma terceira pessoa da Trindade. Jesus foi cheio do Espírito Santo e derramou isto que agora vós vedes e ouvis. Nono, o Espírito Santo não é mostrado na Bíblia como presente na nova terra. Não há um relato sequer. Décimo, Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, com poder do alto. 11ª prova bíblica. A nossa comunhão, disse o apóstolo João na sua primeira epístola, 1 João, capítulo 1, verso 3, é com o Pai e com o Filho. Será que ele não teria esquecido de um terceiro? 12ª prova bíblica. Em todas as cartas do apóstolo Paulo, todas elas, sem exceção, a saudação do apóstolo Paulo é em nome de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado
e engrandecido o seu nome, e que você e eu tenhamos fé no eterno e no seu Filho Jesus Cristo, e peçamos a eles que derramem sobre nós o seu precioso Espírito, para que fiquemos cheios de virtude dos céus e vivamos uma vida de santidade e de retidão nos seus santos e retos caminhos. Amém? Aleluias. Você vai ver agora a segunda e a terceira parte desse estudo. As provas de número 13 até o número 24 e depois as provas de número 25 até 36. Um abraço fraternal. Deus seja louvado e engrandecido o seu nome, e que nós possamos estar firmados na palavra do Eterno. Esse slide mostra 9 emissoras nas quais anunciamos o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. Aqui nossos contatos, também no Instagram, no YouTube, no TikTok, Twitter, Facebook, no Quai, né? E na nossa página na internet, audeusunico.com.br. Que o Eterno esteja com você, que o Eterno esteja com a sua família, e que o Eterno nos guie em toda a verdade, e que nós possamos fazer parte dos santos de Deus, conforme Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Amém? Aleluias. Aí está o nosso zap, né? Entre em contato, compartilhe este vídeo e vamos então expandir esta mensagem para o mundo todo, porque é da palavra de Deus. 36 provas de que o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa, e muito menos uma terceira pessoa de uma Santíssima Trindade, mas é virtude, poder, dom do Eterno para todos nós. Amém? Aleluia.